Olá, aqui é Leonardo Silva. Eu quero nesse vídeo te convidar para fazer uma reflexão sobre o uso da palavra. O que representa aquilo que a gente fala, o que realmente quer dizer, né, as palavras que a gente escolhe para se comunicar, o que essa comunicação está realmente dizendo de nós e das nossas crenças. Enfim, quero te convidar para fazer essa reflexão. Vamos lá? A semana passada no consultório, uma cliente me comenta como está difícil a comunicação das pessoas. Ela dizia na sessão que a palavra parece não valer mais nada, né? Que as pessoas dizem uma coisa, mas fazem outra. Aquilo que elas dizem não tem a ver com elas, a gente percebe isso. Então parece que é uma incompatibilidade daquilo que as pessoas dizem com o que realmente elas fazem, o que elas realmente são. E há também uma certa superficialidade nessa fala, né? Então ela discutiu o quanto isso estava incomodando ela ultimamente. E isso me inspirou para falar sobre isso também, né? Então a minha fala hoje é sobre as nossas falas, sobre aquilo que a gente escolhe que sai aqui da nossa boca, né? Em última instância a gente está falando de comunicação e de percepção, de como eu percebo o mundo, de como estão estruturadas as minhas crenças. E quando eu me encontro com uma outra pessoa, a comunicação, ou seja, o que eu escolho falar, está ligado diretamente a como eu estou escutando e como eu estou interpretando a realidade. Então a fala, ela é uma parte somente desse modo, né, de me colocar no mundo, de me inserir no mundo e de entender como o mundo né, como é que eu interpreto essa realidade. Nesse sentido, a fala, ela é um pedaço, né, de como eu vivo, de como eu interpreto a realidade e daquilo que eu escolho naquele momento fazer de acordo com a necessidade, de acordo com aquilo que está acontecendo naquele momento. Então, a minha intencionalidade, que é uma outra instância, né, que tem a ver como eu me vejo, né, colocando a minha energia, né, em prol da satisfação dessa necessidade, estão todas ligadas num contínuo. Então, quando a gente fala realmente em comunicar com a boca, né, falando, é apenas uma parte de um complexo, né, que envolve a comunicação em geral. No tema da empatia, por exemplo, a gente costuma dizer que falar é fácil, né? O difícil é ouvir. Difícil a gente estar, né, digamos, pleno para acompanhar a realidade do outro. Nesse sentido, quando a gente para ouvir realmente a necessidade do outro, a gente tem que ouvir os nossos barulhos internos, né? Isso eu comunicava no vídeo lá das dificuldades da empatia. Então, quando eu tenho dificuldade, talvez, de entender o que acontece comigo internamente, ou não escuto internamente, a minha fala pode estar em função, por exemplo, de uma forma de defesa. Então, eu falo alto, falo de uma maneira mais agressiva para impedir o outro de falar, porque aquele conteúdo está me incomodando, né? Então, olha só como é difícil de ouvir. Então, a fala, nesse sentido, ela está sendo, né, utilizada para se defender. A fala, né, eu estou falando só alguns exemplos aqui, né, porque a fala pode ganhar vários formatos, né? Mas um dos formatos que eu acho bem interessante da fala é aquele que simplesmente comunica porque há uma necessidade de ser amigo ou de fazer parte de grupos, mas a fala é bastante esvaziada. A fala, ela é muito mais para tentar agregar e para socializar. E o problema dessa fala é que muitas vezes ela não consegue entender o contexto, ou o que está acontecendo. Um bom exemplo disso é quando a gente tem pessoas que são super agradáveis, super simpáticas, que querem estar, né, em volta da gente, parece que sempre entretendo, só que essas pessoas muitas vezes não conseguem perceber que a pessoa não quer conversar naquele momento, ou que o silêncio é bastante importante, né? Tem uma outra variável importante, né? Será que tu está conseguindo silenciar? Talvez a tua fala, ela está servindo também para acabar com esse silêncio que faz tu entrar em contato mais profundo contigo mesmo. Então, se tu fala bastante, ou como dizem, tu fala demais, né? Será que não é para esconder, né,
um barulho interno que tu quer abafar através da tua fala? Qual é a tua dificuldade de ficar em silêncio? Por que tu tem que te ver sempre no papel daquele que está dando risada, puxando a conversa, né? E falando sem escutar? Então o que está por trás dessa fala? Um outro aspecto interessante do falar, né, que me remonta a essa conversa com a minha cliente semana passada, é o esvaziamento de sentido, né, que ela traz. Claro que aquilo que a gente fala tem a ver com as nossas crenças, com as nossas necessidades e com aquilo que eu interpreto do mundo. Então, a minha fala vai refletir, em última instância, quem eu sou. Se eu falo bastante piadas, por exemplo, o que tem de realmente enriquecedor, né? O que traz de crescimento quando eu conto uma piada? A piada geralmente está em função de algo preconceituoso. A piada ela é um entretenimento raso que não leva a uma discussão, a uma troca de ideias. Então, por que será que eu conto tantas piadas? Não? Por que eu me vejo ou sinto na obrigação de falar uma piada quando eu estou com os amigos ou no grande grupo? Então, esse é só um exemplo para a gente começar a refletir o que está refletindo a nossa fala, né? Mas, voltando ao que eu ia falar anteriormente, né? Quando eu trago, ou quando essa cliente me trouxe a ideia do esvaziamento da nossa fala, a gente pode pensar uma série de coisas que também são reflexo da sociedade, né? De como a gente vive dessa maneira mais esvaziada. Então, se a fala está vazia a um nível microscópico, né? O microcósmico, que seria um nível individual, no nível macrocósmico, no nível de sociedade, por exemplo, isso também deve refletir sob forma de subjetivação, né? Então a gente produz sujeitos mais esvaziados, a gente produz formas de ser esvaziadas, onde a fala é simplesmente uma forma da gente, como é que eu vou dizer isso? Da gente constatar, essa é a palavra que eu procurava, da gente constatar realmente esse vazio, que é na verdade social. A forma como o indivíduo foi subjetivado aparece na forma desse esvaziamento. E um bom exemplo desse esvaziamento, que eu acho que é também social, é o esvaziamento de sentido, né? A minha fala está tão empobrecida que eu não conecto mais comigo mesmo. Então os meus valores, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, ele não está refletindo aquilo que realmente eu estou dizendo. Como há também uma avaliação externa da realidade muito forte, se quiserem entender melhor o que eu digo com uma avaliação externa, eu tenho um vídeo que fala sobre isso, né? Avaliação interna e avaliação externa da realidade. Mas como a avaliação externa é bastante forte, eu volto a minha energia, a minha intencionalidade muito mais para fora, para o mundo, para agradar, para me relacionar, para vender, para, enfim, né, fazer dinheiro, para me adaptar a uma realidade, mas sem, né, entrar em contato comigo mesmo. Essa fala acaba sendo bastante esvaziada. E esse vazio é justamente por uma tentativa de tentar corresponder àquilo que supostamente querem da gente, só que isso traz também uma desconexão bastante grande. O que eu realmente quero da minha vida? Quais são os meus valores? Como é que eu me conecto com o sentido da existência e me coloco como um ser que serve à humanidade, que nesse curto tempo de vida está realmente fazendo aquilo que gostaria de fazer para contribuir para um mundo melhor. Bom, se eu estou mais conectado com isso, com os meus valores, a minha fala ela é mais política, as minhas palavras elas vêm de um lugar específico, um lugar de profundidade, um lugar onde cada encontro, cada vez que eu uso a minha fala, eu tenho um objetivo maior do que simplesmente aquelas palavras que estão saindo. Ou uma outra forma de pensar, aquelas palavras que saem, ela tem uma intencionalidade política, ela tem uma intencionalidade de mudança, de conexão. Aliás, uma outra palavrinha, né, para encerrando o vídeo, que tem a ver com a fala, né? Como me conecto com o momento, né, o que está acontecendo naquele momento da minha fala. Como é que eu me conecto com a pessoa que está ali do outro lado ouvindo, com o grupo com o qual eu estou interagindo, com o grande grupo, se eu estou lidando aqui com centenas, milhares de pessoas, ou o papel que eu represento, como é que eu me conecto com esse papel, por exemplo, de liderança, já que eu, né, sou um líder de centenas de pessoas, o que a minha fala representa
para essas centenas de colaboradores que me veem como liderança. Então a minha palavra é exemplo, a minha palavra é um agente importante para que eu possa levar adiante as coisas que eu acredito. Então nesse sentido eu convido cada um de vocês, né, te convido a pensar o que está saindo da tua boca, né? O que as coisas que tu diz, a palavra que realmente sai, ela está em função de quê? Qual é a intencionalidade? Ela está conectada realmente com quem tu é? Será que ela não está sendo utilizada como uma defesa? E o quanto tu está reproduzindo esse mundo esvaziado, onde todo mundo fala o que quer, né? Outro dia já muda de ideia, ou essa superficialidade da fala vem justamente, né, de um individualismo, de um egocentrismo, que eu falo o que eu penso e rale-se o resto, para não dizer uma outra palavra, né? Então realmente em função do que está a tua palavra, à disposição de quê, né? Então eu trago essa reflexão, escreve nos comentários o que achou, para a gente continuar talvez essa reflexão através dos comentários, certo? Até uma próxima.